Bem, temos o título aí: um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Itequel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze açacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, nem obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Amém, irmãos? Até o versículo 9, poder citar em nome de Jesus. Estamos no estudo da palavra de Deus, no culto de ensinamento. É um dos cultos mais importantes, que a igreja do Senhor, louvado seja Deus, ela tem tido compromisso. Aqueles que estão na direção têm tido compromisso com a palavra de Deus, com a obra de Deus, e que os amados ouvintes, louvado seja Deus, ficamos atentos, com as Bíblias abertas para nós, louvado seja Deus, estudarmos a palavra do Senhor. Estamos aqui, para ensinar, mas também para aprender com os irmãos, porque a gente nunca sabe tudo. Às vezes, quem está ouvindo, de repente, tem uma visão até melhor de algumas passagens, do que a gente que está aqui ensinando. Mas para isso, é necessário a gente estar atento, é necessário a gente estar com a Bíblia aberta, conferindo aí os versículos bíblicos, a qual a gente estará entrando aí nas referências bíblicas. Louvado seja Deus, desse livro, de Daniel, que é um livro escatológico. Vimos aí a leitura, de uma visão que o profeta Daniel ele teve, a qual foi uma visão para o futuro, mas naquele momento que ele teve aquela visão, ele desmaiou, ele ficou aterrorizado. Louvado seja Deus, porque ele viu também o seu próprio povo sendo perseguido, sendo massacrado. Louvado seja Deus. E aqueles que, louvado seja Deus, também não fazia parte do
povo de Deus foram pior. Louvado seja Deus. Isso acontecerá no futuro. Nós hoje passamos por tribulações, por perseguições, e muitos dos nossos, né, já morreram. Às vezes, né, louvado seja Deus, na covardia de ser, né, louvado seja Deus, mortos pela própria justiça, né, que não entendia nem conhecia a verdadeira justiça que é de Deus. Porque, como diz o ditado, a justiça do homem ela falha, mas a de Deus ela não falha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo 1 do capítulo 10 do livro de Daniel, ele fala, né, que foi no 3º ano de Ciro, o rei da Pérsia, né? Aí sim foi revelado para ele, né, essa palavra para Daniel, cujo nome, né, babilônico, né, ele recebeu como Beltesazar, né, o nome babilônico. Glória a Jesus. E ele disse que aquela palavra era verdadeira e tratava-se de uma guerra prolongada. Glória a Jesus. E ele, né, entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Então aqui fala, irmãos, do 3º ano do rei Ciro, né, o rei da Pérsia, né? Quero explicar para os irmãos que a Pérsia era a antiga Assíria, né? Glória a Jesus, que ficava ali localizado, né, na região da Mesopotâmia. Glória a Jesus, não é Síria, né, como existe hoje, né, que a qual a capital hoje da Síria é Damasco, né? E no tempo, né, de Jonas, a capital da Síria era Tarso, né? Louvado seja Deus. E a capital da Assíria era Nínive, aonde, né, o profeta Jonas se acovardou de pregar para os ninivitas, porque os ninivitas, né, moravam no centro do país da Assíria, a qual oprimiu e perseguiu e escravizou e acabou com as 10 tribos do reino do norte, né? As 10 tribos de Samaria, a qual no tempo de Jeroboão e Roboão foi dividido as 12 tribos de Israel. E aqui nessa visão Deus já mostrou a Daniel uma guerra prolongada. E esse mesmo Ciro que Daniel, né, cita aqui, que tinha 3 anos no seu reinado, quando Deus mostrou essa visão para ele, esse mesmo Ciro, né, foi profetizado também no livro de Isaías, no livro de Jeremias, que ele iria dar livramento para o povo de Israel ali na Babilônia. Até então, né, a Babilônia foi tomado pelos medos, né, no tempo de Dario, e depois foi, né, invadido também pelos persas, né, que aí ficou 2 impérios ali dominando a Babilônia, Império Medo e Persa. Louvado seja o nome do Senhor. E no decorrer, irmãos, desse livro de Daniel, os irmãos que já, né, participou desde o 1º capítulo, né, até o capítulo 10, eu creio que os irmãos já podem compreender, né, que o livro de Daniel se trata do futuro de Israel, do futuro da igreja, e se trata também, né, dos acontecimentos que aconteceu no passado com o povo de Deus por desobediência. Louvado seja Deus. Também se trata de explicar o cumprimento, né, dos livros, né, dos profetas, como o profeta Jeremias, profeta Isaías, profeta Zacarias, profeta Ageu e outros profetas que profetizaram, né, e até mesmo pregaram, falaram, alertaram, aconselharam o povo de Deus manter a sua fidelidade com a palavra de Deus, alertar o povo de Deus para não se ajuntar com ímpios, alertar o povo de Deus para não adorar outros deuses, alertar o povo de Deus para não trazer os costumes
dos gentios, os costumes das pessoas que não conhecem a Deus, para dentro do arraial do povo de Deus. Glória a Jesus, é o que nós hoje ensinamos. Não deixar as coisas do mundo invadir a igreja do Senhor. Não deixar os comportamentos mudando entrar dentro da casa de Deus. E Deus mostrou a Daniel uma guerra prolongada contra o povo de Deus. Porque o povo de Deus desobedeceu. Nem o cativeiro babilônico foi capaz, louvado seja Deus, de o povo de Israel se conscientizar na mente deles, no pensamento deles, que pecar, errar, desobedecer a Deus leva à escravidão, louvado seja Deus, leva o povo à pobreza, leva o povo a decepções, leva o povo a ser escravizados pelos homens. Por mais que os medos e os persas estavam ali governando a Babilônia, Israel como nação eleita, Israel como povo escolhido por Deus, tirado da escravidão do Egito, no tempo do faraó, um povo que foi instruído 40 anos no deserto, um povo que recebeu por herança ou por promessa a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, um povo que teve o privilégio de conquistar 7 países e executar 7 reis ímpios e tirar todas as práticas cananeias da terra santa, da terra de Israel. Um povo que observou os milagres de Deus, quando Deus abriu o mar vermelho através de Moisés e Arão, quando Deus derrubou as muralhas de Jericó, quando Deus abriu o rio Jordão, quando Deus ordenou que Josué circuncidasse todo, louvado seja Deus, ser masculino, que ainda não estavam circuncidados, né? Porque os que saíram lá do Egito, eles foram circuncidados na época de Arão e de Moisés. Mas os que nasceram no Egito, os que nasceram no deserto, melhor dizendo, nenhum deles foram circuncidados. E a terra estava sendo tão preparada e santificada por Deus, que Deus disse para Josué: Josué, não deixa o povo entrar na terra sem antes, se não fizer a circuncisão. E hoje é um exemplo para nós. Quem vai entregar a igreja para o Senhor é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, irmãs, se você não sente a presença de Deus, se você não sente o Espírito Santo de Deus falar com você, está na hora de dobrar o joelho, está na hora de clamar, está na hora de se preparar, está na hora de meditar na palavra de Deus todos os dias, está na hora de se preocupar com a vida espiritual, porque só vai entrar no céu aquele que tiver o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que vai entregar a igreja para o Senhor. E o apóstolo Paulo diz que aqueles que não for circuncidado com a circuncisão do Espírito não herdará o reino de Deus. Todos já conhecem o que é circuncisão. O povo de Israel fazia uma cirurgia na parte íntima do lado masculino. As mulheres não era necessário, porque já fazia parte do povo de Israel. Quando alguém casava com a judia, se tornava uma só carne. Louvado seja Deus. Mas depois que Jesus Cristo veio, que trouxe salvação não só para Israel, mas também para todos que creem no seu nome, a qual lhe deu o poder de ser feito filho de Deus, ele ordenou que fossem circuncidados com a circuncisão do Espírito, quando o Espírito desceu do céu para ficar no seu lugar, a qual ele disse: irei para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Hoje a igreja tem o privilégio de todos que aceitam a Cristo receber o Espírito Santo de Deus.
Porque naquela época, o Espírito Santo de Deus ele só se manifestava em tempos específicos, como no tempo de Sansão, que era possuído pelo Espírito Santo de Deus quando estava de frente do perigo, como alguém já conhece a história de Sansão, quando ele matou o leão com as próprias mãos, quando ele matou 1000 com a queixada de jumento, quando ele derrubou o templo de Dagon, louvado seja Deus, as 2 colunas foi abaixo, todo o templo foi abaixo. Vimos também Davi matando um urso, matando um leão e derrubando o gigante com a pedrinha. Tudo isso foi o poder do Espírito Santo de Deus. Mas naquela época era escolhido alguém para ser possuído ou ser revestido do Espírito Santo de Deus para esse fim. Só que hoje, louvado seja Deus, Ele abriu a janela dos céus e derramou o Espírito a toda a carne, assim como diz o profeta Joel. O profeta Joel ele fala que nos fins dos tempos Deus derramaria o teu Espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizariam, os velhos anciões teriam sonhos, teriam visões. Só que hoje, nos tempos que estamos vivendo, nesse tempo moderno, louvado seja Deus, às vezes os pastores, os pregadores, os profetas, até mesmo os pais em casa com seus filhos, aleluia, às vezes tem que obrigar a ler a Bíblia, obrigar a orar, dobrar o joelho a orar, até mesmo para dormir, até mesmo para agradecer o pão de cada dia, até mesmo para agradecer o dia que se passou, ou até mesmo a noite que se foi, ou agradecer de manhã cedo quando acorda, de acordar com fôlego de vida. Glória a Jesus. Muitos que recebem bênção de Deus na igreja, vai para o mundo desfrutar o que Deus deu, com muitos que não tinha nada, então na casa de Deus não tinha nada, adquiriu carro, adquiriu casa, adquiriu riquezas e foram embora usar os bens de Deus que Deus deu para ele para usar lá no mundo, assim como o filho pródigo que usou as suas riquezas com seus amigos que não tinham compromisso com Deus. Por isso Daniel disse que era uma guerra prolongada, porque todos que se afastam de Deus, ele entra em guerra física. Quando ele serve ao Senhor, ele está numa guerra espiritual, a qual Deus está sempre ali defendendo, protegendo, assim como o salmista fala, louvado seja Deus, que o anjo do Senhor acampa ao redor em volta daqueles que temem a Deus. Assim como Deus falou para Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20, o Senhor disse para, louvado seja Deus, Josafá, que esta peleja não é vossa, esta peleja é de Deus. Mas para que a peleja fosse de Deus, para que Deus vencesse aquela peleja para o povo de Deus, foi necessário o povo de Deus jejuar. Quantas vezes você jejuou essa semana? Quantas vezes você jejuou esse mês? Quantos dias você jejuou esse ano que está se findando? Louvado seja Deus. Quantas vezes você orou à meia-noite? Quantas vezes você acordou de madrugada para ir no banheiro, fazer as suas necessidades? Ao voltar do banheiro, tirou um período de oração? Quantas vezes você fez isso este ano? Ou este mês? Ou esta semana? Louvado seja Deus. É uma pergunta que o Espírito Santo de Deus está fazendo para você mesmo. Aleluia, Jesus. Porque o povo de Israel, mesmo no cativeiro, mesmo sendo escravo dos reis ímpios, porque Ciro era ímpio, Dario também era ímpio. Por mais que Deus usou Ciro para ajudar na construção do templo, do segundo templo de Salomão, mas o povo não deixou de ser escravo.
O povo, enquanto estava na terra estranha, enquanto o povo estava fora da sua casa, fora do seu país, fora da sua terra dada por Deus, no tempo de Josué, no tempo de Moisés, o povo era escravizado. Na história do cativeiro de Israel, quando a gente narra, quando a Bíblia narra os acontecimentos que houve quando Nabucodonosor levantou a estátua de ouro para que o povo adorasse, a gente vê ali somente 3 se destacando que não adoraram aquela imagem, a qual foram lançados na fornalha de fogo ardente, a qual Deus deu livramento àqueles 3 jovens. E os outros povos, ou os outros povos, o povo de Israel, que estava ali, por que a Bíblia não citou? Por que a Bíblia não falou? Porque somente aqueles 3 jovens tinham preocupação com as coisas de Deus. Somente aqueles 3 jovens estavam preocupados com Jerusalém, que ficou lá saqueado. Um país que Deus abençoou, a qual Deus escreveu através do profeta Isaías 66, que o céu é o trono dele e a terra era o escabelo dos seus pés. O escabelo dos pés do Senhor estava em ruína. O escabelo dos pés do Senhor estava em miséria, estava em decadência, porque um povo relaxado, um povo rebelde, um povo desobediente, um povo ingrato, que não agradece a Deus por nada, um povo que só sabe pedir e nada faz para Deus, um povo que só sabia pedir, um povo que só sabia desfrutar da terra de Deus, uma terra que mana leite e mel. Já está dizendo, se tem mel é doce, se tem leite também não falta nada. Louvado seja Deus. O leite vem do gado. Você pega um gado, você aproveita tudo que é do gado. Aleluia. Do couro, a carne, as tripas, tudo se usa do gado. Por isso Deus, aleluia, permitiu que Israel sacrificasse um novilho vermelho sem mancha, porque o novilho, irmãos, que é a vaca ou o boi, ele simboliza a prosperidade completa, porque não falta nada. Louvado seja Deus. E o mel, irmãos, aleluia, uma terra que manda leite e mel, não é que somente você está falando só do mel, que a abelha dá. Está falando, irmãos, de uma vida boa, de uma vida abençoada, de uma vida doce, não de uma vida amarga ou de uma vida amargurada, mas para você ter uma vida boa, uma vida doce como mel, é necessário você obedecer às leis de Deus, é necessário você andar nos mandamentos de Deus, porque antes de Deus colocar o povo numa terra para servir a Ele, para ser exemplo das outras nações e não desejar o que as nações tinham, Deus deu a lei de Moisés, Deus deu a tábua da lei, Deus deu os 10 mandamentos, Deus deu a instrução, porque Deus não seria irresponsável de colocar o povo numa terra sem antes dar instrução a Ele. É como hoje, quando alguém aceita Cristo, você não vai chegar, já colocar aquela pessoa para se batizar nas águas, para tomar santa ceia, dar um cargo eclesiástico para ele ou para ela. Você vai preparar ele com leite da palavra de Deus. Você vai preparar ele até que ele seja adulto. Assim Deus fez com o seu povo, e assim Deus faz com o seu povo no dia de hoje. Mas parece que a gente está desapercebido. Parece que a gente está aprendendo com a rebeldia do mundo. Parece que a gente acha bonito
quando alguém do mundo faz as coisas que desagradam a Deus. Todos sabem, irmão, que pegar mentira, por mais que seja por brincadeira, agrada ao diabo e desagrada a Deus. Quando alguém se veste como o mundo se veste, também desagrada a Deus. Por quê? O mundo, irmão, não está nem aí. O mundo não tem compromisso com Deus. E muitos que estão dentro da casa de Deus desejam andar como o mundo anda. Acha bonito, fulano colocou uma roupa, né? Eu achei bonito e vou usar igual. Mas não é por aí, irmãos. Porque Israel, Deus disse para Israel, não deseja o que está lá fora. Não deseja os que as nações ímpias fazem. A primeira coisa, irmão, que Israel desejou foi ter um rei, como as outras nações. No tempo de Samuel, Samuel se tornou juiz e sacerdote do povo. E Samuel governava bem o povo de Deus. Samuel exercia, aleluia, a sua função dada por Deus em obediência. Ninguém poderia acusar Samuel de nenhuma falta, porque Samuel foi criado desde pequeno, instruído pela sua mãe Ana. Todos já conhecem da história de Ana, que era estéril, a qual seu marido Elcana tinha 2 mulheres, a qual ela fez uma promessa, e se Deus desse um filho a ela, varão, ela daria para servir ao Senhor na casa do Senhor. E esse menino cresceu, não se envergonhava de ser vestido de umas vestes sacerdotais desde pequeno. E hoje, irmão, vemos o jovem tem vergonha de levar a Bíblia para a igreja, tem vergonha de usar uma calça, tem vergonha, irmãos, de chegar aqui na frente, trazer uma palavra, tem vergonha de louvar o Senhor, tem vergonha de pregar para o seu coleguinha, para o seu amigo, até mesmo na escola. Parece que você se inveja deles. Quando eu cheguei aqui na igreja, que estava tudo escuro, cheguei num beco, indo lá pro banheiro, chamei Eike, mostrei para ele que Eike, olha pro caminho aí que a gente vai pro banheiro. Como é que tá? Tio, tá tudo treva, tá tudo escuro. Eu falei, então, o que que acontece quando a gente for pro banheiro tudo escuro? Ali pode ter cobra, ali pode ter um escorpião, pode ter um buraco. E se a gente andar no escuro, vai cair num buraco. Se a gente andar no escuro, vai pisar em cima da serpente, da cobra. A cobra pode morder, jogar um veneno e você morrer. O escorpião pode picar e você também morrer. Então, irmãos, a treva nunca vai ter comunhão com a luz. E a Bíblia diz, irmão, quem anda na luz vê tudo. Aí eu falei para ele, ei, quem está no mundo está do mesmo jeito, não vê nada. Irmãos, estamos em época de política. Qualquer tipo de movimento é multidão. E parece, irmão, uma coisa que vocês não conseguem observar, mas eu observo. Em pleno 2 dias de festa que fizemos aqui no Coed, que a qual foi uma bênção de Deus, só não foi para quem, irmãos, não tem espiritualidade, mas para quem tem espiritualidade viu que a festa foi uma bênção de Deus, o céu desceu aqui nesse lugar. Mas por incrível que pareça, irmão, os comícios foi nos 2 dias de festa do Coed. Sexta-feira teve passeada na rua e quase no horário do culto. Sábado do mesmo jeito. É tanto que não teve quase ninguém pecador, né? Não arrependido, porque nós somos pecadores, mas arrependidos dos nossos pecados. E não se viu quase pecador vir visitar. Por quê? Porque estava, irmão, nas trevas. Quem vive no mundo, irmão, vive nas trevas.
por mais que ele é político, por mais que ele é prefeito, por mais que ele é governo, por mais que ele é juiz, por mais que ele é advogado, estudou na advocacia, tem seu diploma, tem seu anel, perseguido, para ser massacrado, para ser crucificado. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como de quem encobriu o seu rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. E aqui agora, irmãos, Deus mostra para Daniel o Filho de Deus glorificado. Aqui Deus está mostrando a Daniel o próprio Jesus na glória do Pai. A mesma visão que João do Apocalipse teve quando ele caiu como morto na ilha de Pátimo. Ele viu Jesus glorificado. Foi necessário, irmão, Deus dar essa visão para João. Foi necessário, por quê? Porque na visão de muitos, Jesus era um coitadinho. Jesus é aquele homem coitado, a qual a gente assiste um filme de Mel Gibson e fica com dó de Jesus. Aleluia! E às vezes a gente se sente até maior, se sente até mais importante, e a gente começa a chorar com dor de Jesus, com pena de Jesus. Mas o profeta Isaías fala que ele levou sobre si as nossas dores. Ele está dizendo que levou sobre si as suas dores próprias. Em uma linguagem, melhor. Não, ele está dizendo que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. A mãe de Jesus, quando Jesus estava sendo massacrado, recebendo a coroa de espinho em sua fronte, a mãe de Jesus, Maria, e as mulheres que estavam com ela, bateu nos ombros, batia no peito e começava a chorar, a se lamentar. Aí Jesus olhou para elas e falou assim: para com isso, não choreis por mim, mas chorais antes por vós mesmos e pelos vossos filhos, porque hão de vir dias que muitos olhará para os montes, olhará para os rochedos e vão dizer: cai sobre nós as pedras, cai sobre nós as rochas, porque nós não podemos suportar a ira de Deus que está vindo, ou que veio sobre a face da terra. Então Jesus disse: não tenha dó de mim, para a sua mãe Maria, porque foi necessário eu vir para morrer na cruz, para cumprir o que está escrito pelos profetas, que profetizaram que era necessário morrer por causa de vocês. Porque maldita foi a terra por causa de vocês, que veio da descendência de Adão. A terra se tornou maldita por causa do homem. E até os dias de hoje continua o homem, o ser humano, tentando amaldiçoar a terra com suas práticas pecaminosas, com as suas desobediências, com seus relaxamentos, de não, aleluia, obedecer às escrituras sagradas, de não meditar na lei do Senhor de dia e de noite, de não dobrar os joelhos, se arrepender dos seus pecados, de não querer pedir perdão ao seu irmão por causa do orgulho que tem no coração, da soberba. É dessa forma, é desse jeito. Irmão, a espada, quando corta para lá, corta para cá.
Se eu não perdoar o meu irmão que eu feri ou que me feriu, o Pai também não vai me perdoar. Porque Jesus abriu os braços e diz: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, tem gente que pega essa palavra, se exalta. Você está entendendo? Ah, Deus perdoa, então Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade, então vou viver da minha forma. Eu vou ser salvo a si mesmo. Ele já pagou o preço, né? Não é por aí não, irmãos. E quando Jesus disse, né, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, foi para aqueles, irmãos, que não conhecem a verdade. João, no capítulo 8, versículo 36, ele fala: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E no versículo 32 ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu conheço a verdade, se eu não busco, eu estou em falta com Deus. Se eu conheço a verdade, eu não perdoo, eu estou em falta com Deus. Se eu conheço a verdade, eu não oro, não pago preço, ou intercedo, eu estou em falta com Deus. Se eu conheço a verdade, eu não amo meu irmão, a qual eu vejo, você está entendendo? Eu estou em falta com Deus. Se eu não me compadeço do meu irmão, conhecendo a verdade, eu estou em falta com Deus. O bom samaritano foi que socorreu a um judeu que não conhecia as escrituras sagradas, ou conhecia por descendência. Quem sabe aquele samaritano era um descendente de alguma tribo que se desfez ali no Reino do Norte, mas que aquele samaritano, ele não tinha aquela ligação forte com Deus, porque no tempo que Jesus deu essa parábola, era um tempo que os samaritanos não se davam bem com o judeu, porque o judeu, irmãos, eles tinham o privilégio de ir para a igreja. Os que estavam em Judá tinham o privilégio de ir para o templo de Salomão ouvir a Torá. E o poço de Jacó ficou centralizado em Samaria. E Jesus fez questão, irmãos, de ir para Samaria. E quando Jesus chegou em Samaria, diz a Bíblia que eles sentiram sede. Como eles eram judeus do Reino do Sul, os samaritanos negou água. Aí um discípulo, irmão, que não conhece a misericórdia de Deus, não conhecia a misericórdia de Deus, que não conhecia o que é perdão, que não sabia o propósito do Senhor Jesus, disse para Jesus: Jesus, pede para que Deus manda fogo do céu e consome esse samaritano, porque te negou, ó, um copo de água. Aí Jesus falou para eles: eu não vim matar, destruir as almas dos homens, mas salvar. Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Quem se perdeu foi o homem. Não foi Deus que perdeu o homem que se perdeu nos seus próprios caminhos. Porque há caminho que para o homem parece direito, mas é o caminho da morte, é o caminho da perdição, é o caminho da desobediência. Quando o salmista fala: entrega os teus caminhos, Senhor, confia nele, é porque ele está certo. Quando o profeta Isaías diz que os caminhos do Senhor não são nossos caminhos,
que o pensamento do Senhor não é os nossos pensamentos. Ele estava certo. Quando Jesus Cristo mandou, escrever lá em João 14,6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele estava certo. Porque quando o evangelista Mateus escreveu no capítulo 7, versículo 14, dizendo, a qual alguém perguntou para Jesus, falou: Senhor, são poucos que se salvam? E Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que vão por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Irmão, se nós não cremos nisso, nós estamos perdidos. Se nós não cremos o que Jesus disse, os que o profeta disse, o que o profeta Daniel falou, que viu uma guerra prolongada por causa da desobediência, porque Israel, irmão, você está pensando que Israel obedeceu a Deus depois que saiu da Babilônia, que foi para Jerusalém ministrar na casa de Deus? Não, irmão. Quando Deus mostrou a Daniel aquela besta de 10 chifres e de 7 cabeças, e entre os 10 chifres subiu um chifre pequeno, Deus já tinha mostrado a Daniel que o povo de Israel seria desobediente e que o povo de Israel ia ser dominado pelos romanos. A besta é Roma, é o Império Romano. Deus já sabia que os maiorais da casa de Deus, que no tempo de Jesus eram sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas e fariseus e saduceus, seria uma organização política ímpia, ministrada por Roma, ministrada pelos Césares, ministrada pelos herodianos. E que esses líderes religiosos não iam ter vínculo nenhum com Deus. É tanto, irmãos, que muitos judeus odeiam os filmes de Jesus, porque para eles coloca ódio das pessoas contra o judeu. Aquele filme mesmo de Mel Gibson foi proibido de passar lá em Jerusalém, Israel. Depois de um tempo, não se liberou, mas clandestinamente entrou lá. Alguns começaram a assistir, porque o filme coloca ódio contra o judeu. Porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente às vezes generaliza. Você está entendendo? Coloca a culpa completamente contra o judeu. Assim como os Império Romano, que se adaptou no cristianismo católico, no tempo da Inquisição, no tempo dos cruzados, a qual o papado disse: vamos entrar ali em Jerusalém e matar aquela raça maldita, a qual matou o nosso mestre, a qual matou o nosso Jesus. Mas o apóstolo Paulo disse no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e distanciados foram da glória de Deus. Eles esqueceram que quando Pilatos falou para Jesus, que a qual estava sendo julgado no Sinédrio, ele disse para Jesus: olha, eu tenho o poder de te libertar e tenho o poder de condenar. E Jesus abriu a boca e falou para ele: olha, nenhum poder te dado se não vir do alto. Então foi necessário Jesus morrer na cruz por todos. E não foi judeus que foi culpado com a morte de Jesus, foi todos. Todos, está incluído todos. Todos os povos, toda a raça humana foi culpada da morte de Jesus. Assim como romanos, assim como europeu, assim como asiático, assim como africano, assim como os muçulmanos, assim como Israel, todos foram culpados de Jesus ir para a cruz morrer. Porque diz a Bíblia: se o Filho do Homem vir na terra, achará fé na terra? A Bíblia diz: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Porque o mundo vai de mal a pior, enganando e
ande sendo enganado. Porque a volta do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam esse casamento. O povo está preocupado com festa da carne. O povo estava preocupado com prosperidade financeira. O povo estava preocupado com vestimenta, com calçado. O povo está preocupado de encher a barriga de carne, de churrasco. O povo está preocupado de namorar. O povo estava preocupado com muitas coisas dessa vida, assim como Marta, que quando Jesus chegou na casa dela, ela estava preocupada com as coisas materiais, mas teve uma que estava preocupada com a vida espiritual, que foi Maria, a qual ficou do lado de Jesus para ouvir as palavras de Deus. Muitos crentes, irmãos, que falam que é crente, que é convertido, às vezes fica entojado, às vezes fica enfadigado quando um crente prega a Bíblia, quando o crente conta a experiência da Bíblia, quando o crente está cheio do Espírito Santo e começa a falar em línguas, quando o crente começa a passar uma profecia, quando o crente começa a cair no poder, ele começa a ficar escandalizado. Aquela que escandalizou quando a Arca da Aliança entrou em Jerusalém, de ver o seu marido, que era rei de Israel, estão se falando de Davi, porque a Arca da Aliança tinha quase 30 anos fora do país, e Davi teve o privilégio de ver a Arca da Aliança voltar para o seu país, no seu governo. E aí diz a Bíblia que Davi tirou suas vestes reais, ficou praticamente despido e bailou na presença de Deus. E a sua mulher chamada Mical, a sua primeira mulher, filho de Saul, a quem Davi amava, zombou de Davi, porque Davi estava ali cheio do Espírito Santo. E diz a Bíblia, por causa daquela atitude, Mical